Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e do mesmo jeito através do Spotify, também Robson Cidadão, chegando ainda ao Brasil e Portal 247, como também ao Congresso em Foco e ainda a TVT São Paulo e retransmissoras em todo o Brasil. No programa de hoje, estamos aqui no Salão Verde da Câmara Federal para conversar com a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Com ela, vamos falar sobre diversos assuntos ligados à política e sua atuação parlamentar. E eu gostaria já de falar inicialmente com a Natália a respeito, diante da grande repercussão que foi a sua candidatura à Prefeitura de Natal, né? Chegou bastante perto. Depois de mais de 30 anos, aproximadamente, tivemos um nome do PT na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, disputando com grandes chances um segundo turno, e a sua votação foi, de fato, muito expressiva, talvez a maior da história do PT na capital. E aí, eu gostaria que você me respondesse o seguinte: diante deste resultado, isso te impulsiona para algum voo mais alto, para além de deputada federal em 2026, no Rio Grande do Norte? Robson, primeiro quero te cumprimentar, quem está nos assistindo também, parabenizar pelo teu trabalho, que eu acompanho há tantos anos, e relembrando aqui, enquanto você ia me perguntando, estava lembrando da campanha, foi um processo muito enriquecedor. A gente realmente mexeu com a cidade, como há muito tempo uma campanha para a Prefeitura de Natal não mexia, e realmente foi assim, a maior votação que o PT já teve em Natal, foi depois de quase 30 anos o PT voltando ao segundo turno, e tudo isso enfrentando uma máquina absurda, literalmente criminosa. Inclusive hoje, né, há um processo do Ministério Público pedindo a cassação do prefeito que foi eleito, né, a inelegibilidade do ex-prefeito. Então a gente lutou contra máquinas muito grandes e ainda assim teve um resultado que foi muito expressivo. Para o ano que vem, né, para 2026, nós estamos... Acho que todo mundo se pergunta, né? Então, tem muita gente agora, perguntando. Diante dessa projeção, porque, por exemplo, antes da sua resposta, percebamos o seguinte cenário. A própria governadora Fátima Bezerra, que foi eleita e reeleita, né, teve uma votação bem mais expressiva, digamos assim, saindo da capital, entrando para o interior do Rio Grande do Norte, mais expressiva para além da Grande Natal, até os rincões do estado do Rio Grande do Norte, os lugares mais longe relativos à capital, né? Ainda se observava uma certa resistência na própria capital do estado. Com essa projeção que você teve, talvez, não é, e também considerando até as votações que você teve sucessivas como deputada federal, no caso do interior do Rio Grande do Norte, né, sendo mais uma vez a mais votada, isso lhe deixa mais animada, quem sabe, a pensar em algo para além, né, não sei, candidatura ao governo, candidatura ao Senado? Ainda não, né, eu gosto muito de ir construindo essa trajetória com muita calma, né, com muita humildade, sempre em diálogo com o povo que vem construindo junto com a gente, tudo isso. E assim, no PT nacionalmente, a gente tem uma orientação para que ano que vem, né, nós que somos parlamentares, né, algumas figuras busquem reforçar as eleições para a Câmara, para o Senado, porque a gente sabe que hoje em dia nós estamos aqui no Salão Verde, né, bem pertinho do plenário da Câmara, e tem sido um espaço muito desafiador, né, uma maioria de direita, centro-direita, né, às vezes chamada de centrão, e que tem tido muita resistência na aprovação de alguns projetos, e a gente que com certeza ano que vem vai construir uma campanha linda para o presidente Lula, para a sua reeleição, e a gente está com muita confiança de que essa construção seja possível e que venha a ser vitoriosa. A gente quer reforçar essa bancada no Congresso. E uma tendência nacional, inclusive. Exatamente. Eu acho que a minha participação na chapa, eu, companheiro Mineiro, outros companheiros que estão já se colocando, vai fazer com que a gente tenha uma participação do Partido dos Trabalhadores maior na nossa chapa. Para o governo, eu queria até falar disso, porque realmente, naturalmente, muita gente tem perguntado, né, não só por causa da campanha de Natal, mas na última eleição para deputado foi a mais votada do estado. Mas realmente, no momento em que a gente está do país, eu acredito que a minha tarefa, né, o espaço onde eu posso melhor servir para essa conjuntura é reforçando a nossa chapa para deputado federal. Torço muito para que a governadora Fátima tome muito em breve sua decisão de ser candidata ao Senado, ela que já foi senadora, deputada federal, deputada estadual e está, né, ano que vem termina a sua gestão como governadora, e eu tenho certeza que o presidente Lula precisa dela aqui também no Congresso Nacional.
E para o governo, eu fiquei muito animada, né, nas últimas semanas, com a disposição do secretário Cadu, né, Carlos Eduardo Xavier, secretário da governadora Fátima, de ter colocado o nome à disposição para essa disputa. Por óbvio, vai ter os debates internos, né, de aprovação do nome, é um nome que também vai passar pela federação. Vocês sabem que o PT está na federação com o PCdoB. Seria candidato pelo próprio Partido dos Trabalhadores. A gente tem hoje no formato de federação, né, tem que ter uma candidatura na federação. E é um processo que ainda vai ter esse diálogo, né, dentro do partido, com os outros partidos, mas eu posso te garantir que eu fiquei muito feliz com a disposição dele. Então o secretário Cadu já tem filiação partidária? Tem, tá no PT. já faz alguns anos que ele está no PT, acho que ele se filiou em 21, 22, e é um quadro fantástico, né? Ele que também tem um trânsito para além PT, inclusive, né? Exatamente, ele é auditor, né? Ele é formado em engenharia da computação, né? Auditor fiscal, foi sindicalista nesse tema. Na gestão Fátima, vocês imaginem que depois de tudo que se passou, um governo que não atrasou a folha, né? E tem muito dedo de Cadu aí nisso, né? E vai ser muito bom ter uma pessoa que sabe tanto das ações do governo, contrapondo algumas narrativas absurdas que a gente vê na mídia do Rio Grande do Norte. Tem se posicionado bem, inclusive, na mídia, né? Não, é um quadro excelente, é um processo que ainda está em aberto, podem outros nomes surgirem, mas eu acho que o partido irá muito animado e muito unido no nome de Cadu. Espero que isso se concretize. E Fátima para o Senado. Exatamente. E eu para deputada federal, com mais companheiros e companheiras aí na chapa. E eu gostaria de saber o seguinte, deputada Natália, já vamos falar sobre temas nacionais, estamos aqui no plano local, mas que tem impacto também no cenário nacional, né? Tem que falar sobre a questão da barragem, das mais importantes do Rio Grande do Norte, inaugurada com a presença do presidente Lula, né, que foi dado o pontapé nesses governos do próprio Partido dos Trabalhadores. Mas eu queria te perguntar sobre o seguinte, né, como é que está hoje a composição desses demais nomes, esses diálogos, porque, por exemplo, para se tentar formar uma frente bem ampla no Rio Grande do Norte, a exemplo do que tem acontecido nacionalmente, a construção que faz e que hoje faz governar também o presidente Lula, mesmo com as dificuldades de minoria no Congresso, tem o seguinte cenário olhando para o estado do Rio Grande do Norte, que é o fato de que você tem, por exemplo, o nome da senadora Zenaide Maia, que é o nome que hoje ocupa o Senado e poderá disputar a reeleição, ou mesmo o Senado. Você tem outras forças políticas, o próprio PMDB, que é parceiro da gestão, e tem o nome de Walter Alves, que alguns dizem que não será candidato, pode assumir o governo, não vai ser candidato à reeleição, ou até pode deixar o governo e disputar um outro mandato. Há outros nomes do outro lado também, que também vão estar disputando Senado e governo. Então, qual é a avaliação que você faz hoje da conjuntura, né? Quem seria, na sua visão, os principais parceiros do governo que podem tentar se colocar à disposição para disputar essas vagas, e do outro lado, como é que vocês estão enxergando? Perfeito. Eu acredito que quando a gente vai falar de tática eleitoral, né, de política de alianças, é sempre importante a gente fazer esses diálogos em torno de um programa, em torno de um projeto, e a partir daí ir ampliando, né? Por exemplo, para a campanha para a Prefeitura de Natal, no ano passado, a gente juntou cerca de 10 partidos, né? Foi realmente uma frente que se construiu com uma diversidade, mas em torno de um programa com muitos pontos em comum, comuns, com um objetivo, um horizonte comum, e eu acho que assim vai acontecer nas disputas do ano que vem. A gente tem uma base de apoio da governadora Fátima na Assembleia do Rio Grande do Norte, por exemplo, que já tem um caráter, né, já tem marcas de uma frente ampla. Certamente com todos esses setores os diálogos ocorrerão em relação à eleição também. Figuras como a senadora Zenaide, que embora localmente possamos não ter caminhado juntas em determinados municípios, em Natal mesmo, né, é inegável que o mandato dela aqui no Congresso Nacional é um mandato excelente, muito alinhado com o projeto que o governo Lula defende. Inclusive não é de hoje, né? Eu lembro muito da atuação dela também em oposição ao governo Bolsonaro, e eu acho que é uma pessoa que certamente, né, nos diálogos que estão sendo estabelecidos, a gente gostaria muito de conversar. Imagina, seria fantástico termos Fátima e Zenaide, por exemplo, senadoras. Ou Zenaide poderia ser candidata ao governo? Essa discussão existe? Eu até aqui não escutei
algo sobre alguma vontade dela nesse sentido. Escutei declaração do vice-governador Walter de que não será candidato ao governo e talvez nem a algum outro cargo. E eu acho que a tendência, né, que o PT, a federação que a gente compõe com o PCdoB e o PV, que a gente busque esses partidos que já têm sido parceiros, inclusive, já têm construído localmente o governo Fátima, nacionalmente o governo Lula. E o outro lado, é importante que a gente fique muito atento, né, porque a gente segue no nosso país em um nível de polarização em que a extrema-direita não tem recuado das pautas mais absurdas, né, das pautas autoritárias, das pautas de apoio a pessoas que tentaram dar um golpe. Você, Robson, como pesquisador, né, em doutorado, que está terminando a pesquisa justamente sobre essas tentativas, sobre o 8 de janeiro, sabe muito bem que os impactos disso a gente vê no cotidiano, né? São pessoas que vêm para cá para agir a partir de uma visão que é antipovo, é anticlasse trabalhadora, é uma coisa de só pensar nas elites, de só pensar nos seus próprios interesses particulares. E de vir aqui um exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, que provavelmente vai estar à frente da Comissão de Relações Exteriores e que quer basicamente instrumentalizar uma comissão aqui da Câmara para defender os próprios interesses da sua própria família. Como é que vai ser uma atuação dessas enquanto Trump nos Estados Unidos está querendo taxar os produtos brasileiros, e qual é a condição que uma pessoa dessa vai ter de defender os interesses brasileiros se está lá, na verdade, para os seus próprios interesses? É um terrível viralatismo, na verdade, que de nacionalismo não tem nada, muito pelo contrário. Nem de patriotismo. Então, para a gente ficar de olho nisso, porque essa política ela tem repercussão no estado do Rio Grande do Norte, pessoas como o senador Rogério Marinho, que abertamente apoiam a impunidade para os golpistas, que tem um histórico, inclusive, de desconstrução dos direitos dos trabalhadores através da reforma trabalhista, reforma da Previdência, um dos grandes criadores do orçamento secreto, inclusive, e é preciso que a população fique muito atenta. As emendas famosas também chamadas de emendas PIX, né, sem absolutamente nenhuma transparência. Né? Sem os que o problema não é nem a forma emenda PIX por si, mas simplesmente ser desvinculado, né, de qualquer projeto, da execução de qualquer... Você não sabe quem vinha o dinheiro, para onde foi, como é que vai ser usado. Para que vai ser usado. A gente, por exemplo, sempre que vai destinar um recurso, oficia as prefeituras, o governo do estado, dizendo com o que é para ser gasto, para poder, não só o mandato, mas a população fazer a fiscalização. Então, vai ser uma disputa. Que é um pessoal que tanto bateu no tema de corrupção, né? E quando você fecha a porta para a transparência, você automaticamente abre a porta para as possibilidades de corrupção, né? E tem vários casos já circulando com condenados, inclusive. Imagina. Do partido dele, o PL. Imagina a direita essa extrema-direita falar sobre corrupção, quando, na verdade, a pessoa que eles querem que seja presidente, que, aliás, está inelegível, né, Bolsonaro, chegou a vender joias do Estado brasileiro para pagar suas próprias contas. É um nível, assim, são gangsters que estavam na presidência no último governo. Todo tipo de crime que a gente imaginar, fraude de cartão de vacina, roubo de joias, que foi isso efetivamente que aconteceu, plano para assassinar o presidente da República, o ministro do STF, o vice-presidente. Então, é um banditismo que não pode estar de novo na presidência da República. E o que eu ia dizer, fazendo o link com a tua pergunta, era que esse projeto da extrema-direita ele repercute no Rio Grande do Norte também, tem seus representantes no Rio Grande do Norte também, e é muito importante que nas eleições do ano que vem, nosso povo, a gente, fique muito atento para que pessoas que não trabalham pelo interesse da população não ocupem esses espaços que são tão importantes. E lamentavelmente, Natália Bonavides, deputada federal do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, conosco aqui, estamos conversando direto do plenário do Salão Verde da Câmara Federal, né? E lamentavelmente esse tipo de comportamento da extrema-direita, ele influencia pessoas no discurso, na prática, nas ações, né, que levam pessoas a cometerem atos de violência, assassinatos, como aconteceu durante a campanha, né, diversos, até de pessoas que foram... Um rapaz que foi fazer, o Marcelo Arruda, né, que foi fazer um aniversário com o tema de Lula, foi assassinado por um bolsonarista, e tantos outros exemplos, até mesmo da pessoa, outros tentarem também, como esse plano chancelado pelo então presidente da República, de matar o presidente Lula e sequestrar e fazer desaparecer também ministro do STF. Você vê, por exemplo, como aquele caso
de uma pessoa que acabou explodindo a si mesmo, né, a própria cabeça, gente, na frente do STF. Então, esses discursos e práticas precisam ser paralisados. E o problema, Natália, para você fazer um comentário em cima, é que justamente, né, vem a importância dessa frente, dessas barreiras de proteção da democracia e dos direitos dos cidadãos, porque, do mesmo jeito, este outro lado está também com a intenção de ampliar e muito a representação, não só na Câmara, mas desta vez, onde eles conseguiram fazer muita coisa nesse mandato, ainda estão fazendo, mas, sobretudo, no Senado, para querer fazer impeachment de ministros, de STF e outras pautas também antidemocráticas. É verdade. E veja que eu queria comentar o que você estava falando da violência, porque é algo que às vezes a gente acha que está distante, mas eu daria Você um exemplo sofreu violência, o tanto né? de ameaça, de ofensas que a gente recebe, é um nível de violência política que tem a intenção de constranger a nossa atuação política, principalmente quando estamos tratando de parlamentares mulheres, que aí o nível de violência política é maior ainda, inclusive com um nível de ofensa, de sempre mencionar violência sexual, coisas do tipo, para a gente lembrar que essas pessoas tentam constranger a nossa atuação. Eu não aceito isso, né? Eu fui eleita pelo povo potiguar para fazer o meu trabalho e não permito que esse tipo de ameaça, né, de constrangimentos atinja a nossa atuação. Mas em relação a tudo isso que aconteceu nesses últimos meses, a gente chegar aqui no Congresso e ver parlamentares defendendo uma anistia para quem cometeu esses crimes, que não são qualquer crime, não se tratou de mero ato de vandalismo, não foi isso. Eles efetivamente estavam tentando derrubar o presidente eleito, estavam tentando dar um golpe de Estado. Isso precisa ser punido de forma muito exemplar para que não volte a acontecer e a gente tenha mínimas garantias. Como foi o caso da ditadura militar, que não se deu, digamos assim, não se implementou as devidas punições. Exatamente. Muita gente que assassinou acabou ficando impune de tudo isso, com a história da anistia, e hoje você ainda tem pessoas que viveram naquela época, que praticaram esse tipo de violência e que mais uma vez estão por aí como fantasmas, mas na verdade bem vivos, espalhados e cometendo o mesmo tipo de coisa. Exatamente. E esse ponto que você trouxe é muito importante, porque hoje no país eu tenho uma alegria muito grande que o filme Ainda Estou Aqui tenha permitido que a gente traga o debate sobre memória e verdade, sobre justiça, memória e verdade de volta para a mesa, né? Por exemplo, hoje existem ações no STF em que parentes de vítimas, de pessoas que foram assassinadas, de pessoas que têm o corpo desaparecido até hoje e que pedem uma reinterpretação da lei da anistia. É um pedido correto, né? O Brasil aderiu à legislação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, por exemplo, e é muito explícito: crime contra a humanidade não pode ter anistia, não pode ter esse auto-perdão. Como é que o Estado comete tortura, estupra, sequestra, assassina e depois se dá o perdão? Então a gente está nessa luta. Você sabe que eu sou da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, né? Eu represento a Câmara, represento o Congresso Nacional nessa comissão e, sem dúvidas, é uma das nossas pautas, porque não se pacifica um país colocando os problemas debaixo do tapete. Na verdade, eles precisam ser enfrentados, eles precisam ser debatidos na sociedade para a gente chegar a sínteses que tragam justiça, que tragam reparação e que principalmente tragam a mensagem de que a gente tem que ter um caminho do Brasil e ele tem que passar pela democracia, né? Fora disso não cabe. Então, isso que a gente está vivendo hoje tem tudo a ver, né, com a forma como o Brasil tratou o golpe, a ditadura, os crimes que foram cometidos naquela época. E, Robson, uma das coisas mais que tem dado mais orgulho nesse momento, né, na nossa atuação de mandato, sem dúvida, é fazer parte dessa comissão. Deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, conosco hoje no Espaço Cidadão. Eu queria que você nos falasse sobre mais um exemplo de alguma atuação de sua parte como deputada federal que impacta tanto no caso do Rio Grande do Norte, o estado que você representa aqui na Câmara, mas de certo modo acaba impactando também no país. Olha, Robson, a gente tem, né, nosso mandato é um mandato muito ativo, né? A gente tenta cobrir, são muitas coisas que um parlamentar pode fazer. Então, se você quer trabalhar, pode ter certeza que vai ter coisa para fazer em todos os minutos. Tem condição, tem estrutura para isso. E a gente vai se dividindo entre estar aqui, pautando os temas fundamentais para o país todo. Por exemplo, ontem o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve com a bancada de mulheres aqui da Câmara Federal. Eu pude apresentar a ele um projeto que nós temos tramitando aqui na Câmara para que
A micropigmentação areolar, eu vou explicar o que é isso. Quando uma mulher tem câncer de mama e precisa fazer a mastectomia, né, precisa retirar a mama. Acaba retirando a mama, depois né? tem que fazer a reconstrução, e aí nessa reconstrução tem um detalhezinho que faz toda a diferença para a autoestima das mulheres que têm a mama reconstruída, que é como se fosse uma tatuagenzinha que traz de volta ali a aparência, né, do mamilo, da areola, e foi um projeto que surgiu, que veio da sociedade civil. Uma né? estética fundamental para as que se reconhecem de fato como mulheres, né? Faz parte da própria autoestima, da identidade das pessoas. Isso, e embora algumas mulheres não possam não querer fazer e não tenham problema de ter feito, mas muitas mulheres têm autoestima abalada quando fazem essa cirurgia, e é um procedimento simples, barato, que o projeto tenta incluir no SUS, para que, assim como o restante do tratamento está no SUS, esse detalhe, que não é um detalhe para a vida das mulheres, também possa estar. Ele acolheu muito bem o projeto, e é um exemplo que eu te dou dessa conexão. Esse projeto, ele veio para a gente através de de famílias, né, de Natal, do Rio Grande do Norte, que tinham passado por isso, tiveram essa luta para conseguir acessar, né, esse pequeno procedimento, e viram a importância disso, trouxeram essa pauta para a gente, e aqui a gente faz essa conexão da nossa atuação no Rio Grande do Norte, do dia a dia de visitar instituições como universidades, né, a Liga contra o Câncer, que a gente recebeu aqui essa semana, as unidades de saúde, e ver como essas coisas podem ser trabalhadas em nível nacional. A destinação dos recursos, né, nas emendas parlamentares, que elas têm uma função, hoje elas estão com aspecto desvirtuado pela falta de limites com que o parlamento tem tratado esse tema, né, querendo destinar recursos mais do que a sua competência, mas aquele montante que é um valor que a gente tem de emenda impositiva, né, que são identificadas, né, a gente que destina, ele tem sido muito importante para a gente apoiar, por exemplo, agricultura familiar com equipamentos, para a gente apoiar a educação, com assistência estudantil, com laboratórios, nossa, é um mundo de coisa, realmente. A gente tenta se dividir entre estar sempre no nosso território, estar sempre no estado, porque nós representamos o Rio Grande do Norte, e a nossa atuação aqui tem que também trazer essas pautas, mas também de levar as pautas daqui para serem debatidas localmente, como essa semana mesmo tive a oportunidade de fazer com agricultores de vários municípios. Fizemos a entrega de tratores, falamos da importância daquilo para a produção de alimentos, para o nosso país passar por esse momento desafiador de preços de alimentos altos, e para que todo mundo se some, né, nessa luta do presidente Lula em busca de todas as medidas para a gente abaixar o custo dos alimentos, que é isso que a gente tem que fazer nesse momento de forma prioritária. Estamos chegando próximo de terminar a nossa entrevista, mas ainda quero uma palavra daqui a pouquinho sobre uma obra fundamental. Às vezes o pessoal fala, não tem uma obra, às vezes o pessoal reclama, parece que não vê, né? Não existe só um Rio Grande do Norte. Quando se fala de Rio Grande do Norte, existem vários, né, na visão de algumas pessoas, mas na verdade nós somos um só. Mas eu queria te perguntar antes disso, né, finalizando essa questão nacional, para a gente depois encerrar com essa questão local tão importante, eu queria saber que avaliação você faz hoje, apesar das dificuldades, desse problema da inflação que vem aumentando, e agora essa história dessa taxação que está prejudicando o mundo inteiro por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vai prejudicar os próprios americanos do Norte. Exatamente. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre que avaliação você faz do ponto de vista da gestão, da administração, mesmo com todas as dificuldades, e olhando para frente as expectativas que você tem para 2026. Perfeito. Eu queria contextualizar, Robson, que a gente imagina, nós começamos esse governo, não vamos esquecer, depois da gestão Bolsonaro. Isso significa que os ministérios, as políticas públicas, as medidas que mudam a vida do povo estavam destruídas, né? Estavam em escombros. E aliás, Natália, abrindo um parênteses do que você colocou, que é muito importante, o governo, na verdade, teve que começar até antes do seu prazo normal. Exatamente, né? Já estava articulando aqui a aprovação da PEC, né, da transição. Então foi, né, essa primeira metade do governo teve primeiro esse enorme desafio de reconstruir. Então, quando a gente vê a retomada de políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, como farmácia popular, como Mais Médicos, programas novos que estão chegando, como o Pé de Meia, né, do MEC, o Mais Especialidades, a gente vê o esforço que está sendo feito para reconstruir, mas apresentar coisas novas. Isso não acontece na velocidade que a gente gostaria, né? Porque são muitos desafios, inclusive
o próprio trâmite de projetos aqui no Congresso, que a gente sabe que que não tem uma maioria que se alinhe ideologicamente ao governo, né? Cada votação é uma longa e extensa negociação. Inclusive a ministra Gleisi assume agora a Secretaria de Relações Institucionais para fortalecer, né, esse diálogo com os outros partidos, e a gente vê que isso está trazendo resultados importantes. Menor nível de desemprego em muito tempo, na verdade, da história, voltando depois de muitos anos a ter a valorização real do salário mínimo, voltando a ter programas que tinham sido extintos no governo Bolsonaro, a criação de novos programas que permitem um acesso mais consolidado à educação, principalmente por parte da classe trabalhadora, dos setores populares, mas eu entendo que a gente tem que fazer mais, né? Eu não sou daquelas que fica, né? E o presidente Lula também não, a gente não fica se justificando porque fez muita coisa boa, mas tem que fazer mais, porque o contexto que a gente está vivendo no mundo, né, do encarecimento dos alimentos, da crise climática, requer que a gente faça mesmo, né, todos os esforços se desdobrem em quatro. É necessário avançar, né? Então, assim, eu acho que nessas últimas semanas já vimos medidas do governo Lula, né, em relação a zerar impostos, né, dos alimentos, dos itens essenciais de alimentos, as medidas que nós aprovamos... O governador Tarcísio de São Paulo vai fazer o mesmo lá no estado dele? Não temos informação sobre isso ainda. Imagina, Robson, que a reforma tributária fazia décadas que eram debatidas aqui na Câmara, foi aprovada, vai aumentar a justiça tributária no nosso país. Nós temos conseguido avançar em algumas medidas de taxar os mais ricos, para que seja mais justo o sistema tributário, para que quem ganha menos tenha uma participação diferente de quem ganha muito e que às vezes simplesmente paga menos do que quem ganha menos. E então, a questão da jornada, que seja, digamos assim, essa discussão na Câmara, né, também encampada por toda a esquerda, o centro-esquerda, né, os que fazem parte de uma direita que tem uma visão talvez um pouco mais ampla também, entende essa necessidade, né, como tem sido encampado, inclusive, pela deputada Erika Hilton, de São Paulo, né? Exatamente. São pautas que, aqui em diálogo com o Congresso, de forma desafiadora, a gente sem dúvidas tem que defender, né? Não só o fim da escala 6x1, mas as pautas relativas, por exemplo, ao piso da enfermagem, né, aos direitos do povo trabalhador que passou ali entre o período de Temer e de Bolsonaro por muitos retrocessos, e é mais do que justo que essas pautas sejam agora trazidas não como estavam postas antes, quando a direita estava no poder, que era de ficar resistindo aos ataques. A gente quer agora que se avance, né, que se possa conquistar mais dignidade. E sem dúvidas, e aí nisso sim, trazendo esse balanço da atuação do governo, eu acho que a gente tinha que participar mais desses debates. Eu sei que pode não ser uma competência específica, uma função exatamente do governo federal, por exemplo, se envolver no tema da escala 6x1, algumas pessoas poderiam dizer, mas eu não acho. Eu acho que a gente tem que participar, que o governo federal tem que trazer mais política para alguns debates, porque a gente não está lá só para fazer uma administração da máquina pública sem um sentido de país, sem um horizonte de país, um programa, né, um projeto. Então, de nação, né, que melhore a vida das pessoas. Exato, então, né? Se fosse para fazer aquilo, o que eu acho que a gente tem que melhorar, uma das coisas que eu acho é essa, da gente participar mais e abraçar mais essas pautas que surgem, às vezes, da sociedade, né, aqui no parlamento, e que, se o governo reforçar, vão ter mais força. Eu acho que a gente vai avançar mais como país se fizermos mais isso. Sem dúvida. Natália Bonavides, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos acompanha a respeito dessa obra fundamental para o estado do Rio Grande do Norte, uma obra de segurança hídrica, que é a inauguração que aconteceu há poucos dias, né, com a presença do presidente Lula no Rio Grande do Norte, que é a barragem de Oiticica. Olha, isso era um sonho, né, um sonho da nossa população. Quem esteja nos assistindo, que ou seja de estados que tenham sertão ou que tenham parentes, sabe muito bem o que significa levar água para onde não tem água. Isso é assim uma coisa que muda a vida, muda as coisas mais básicas da vida, de trabalhar na agricultura também.
E isso, Robson, num contexto em que a gente está vivendo mudanças climáticas, em que as áreas de sertão estão tendendo a ter uma desertificação acentuada, é uma obra que já era importante quando ela foi concebida, agora então, né? Então, a vinda do presidente Lula para essa inauguração tinha que acontecer, porque é o que está à altura do que está sendo, né, do que foi no dia 19 inaugurada. A barragem de Oiticica é um sonho de décadas do povo potiguar e agora foi entregue, né, pelo governo federal, junto da governadora Fátima, uma coisa que eu até falei para a Fátima, além de encher as águas lá, é de encher os olhos, porque água para o sertanejo, só quem conhece sabe a importância. Então, é uma obra para mudar mesmo no nosso estado. E uma coisa muito importante é que ela tanto ajuda como a segurança hídrica nesses momentos em que precisa ter uma água represada para as pessoas, mas também, como já aconteceu em alguns momentos no próprio estado, né, para prevenir de inundações em outras áreas, né? Exato, faz o equilíbrio, né, faz o balanço, a ligação entre as barragens. Então, assim, foi uma alegria enorme, né, foi um momento de muita emoção, e que coisa boa é ver o povo sertanejo do Rio Grande do Norte recebendo uma obra como essa. Maravilha. Quero agradecer a participação da deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, no nosso Espaço Cidadão, aqui direto de Brasília, na Câmara Federal, no Salão Verde. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Deputada Natália, e eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos ouvem em todo o Brasil. Quero deixar um abraço para quem nos assistiu até aqui, te agradecer muito, Robson, pela entrevista, pelo convite. Nas nossas correrias, eu gosto muito quando a gente tem tempo de fazer esse bate-papo, de conversar com a audiência também, e que a gente não perca a esperança. A gente vai ter anos duros pela frente, porque no mundo como um todo a conjuntura se acirra, a gente está vendo o nível de enfrentamento que Trump está fazendo, desrespeitando qualquer norma de direito internacional, as guerras que estão eclodindo no mundo, o que está acontecendo em termos de big techs querendo controlar a democracia. Então, tem muita coisa acontecendo, às vezes a gente fica até assim, meu Deus, a gente está mudando de era, às vezes parece, mas para a gente lembrar, tem uma perspectiva histórica e lembrar que esses momentos desafiadores aí que a gente tem que estar mais corajoso e corajosa mesmo. E pronto para a luta, né? Pronto para a luta. Então, queria terminar com sem anistia, porque a luta pela democracia faz parte dessa luta nacional e internacional que a gente faça agora. Um beijo, até mais. Muito obrigado, Natália. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.